Estados Unidos anuncia um novo aumento na tarifa para a China, 125%. Outros países pagarão 10%. E você vai ver também. Confira as novas regras do programa Minha Casa Minha Vida, que promete beneficiar a classe média. Estudantes de medicina zombam de paciente que fez transplante de coração e acabou morrendo. Agora, uma pessoa passar por um transplante 3 vezes, isso é real e aconteceu aqui no INCOR, e essa paciente está internada aqui. Na mesma semana, a temperatura no Rio de Janeiro varia 23 graus entre a mínima e a máxima. E ainda, confira os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. O sorteio aconteceu hoje na sede da CBF. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 38 minutos, quase 39 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quarta-feira. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevou mais uma vez as tarifas para a China. Agora, os produtos chineses serão taxados em 125%. Trump também anunciou a redução do imposto para os demais países e a cobrança será de 10%. Vamos conferir. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou pelas redes sociais um recuo para a maior parte do mundo na política tarifária. Pela rede social Truth, o bilionário republicano afirmou que diversos países pediram uma negociação sobre as tarifas de importação americanas, o que levou a uma pausa na guerra comercial, com exceção da China. Para Pequim, que Trump considerou não respeitar os mercados globais, as taxas de importação foram elevadas para 125%. O secretário do Tesouro americano afirmou que os acontecimentos recentes fazem parte da estratégia de Trump desde o início. A China é a economia mais desbalanceada do mundo moderno. Eles são a maior fonte dos problemas de comércio dos Estados Unidos e são um problema para o resto do mundo. Porque o que vemos é isso. Assim que os Estados Unidos anunciaram a barreira tarifária na semana passada, muitos daqueles produtos começaram a inundar a Europa. Os mercados já reagiram ao anúncio e o índice Nasdaq de Wall Street disparou mais de 10% após grandes perdas na semana passada. Trump afirmou que mais de 75 países entraram em contato para negociar e não retaliar os Estados Unidos pelo aumento das tarifas de importação. A partir de agora, apenas a taxa base de 10% vai ser aplicada aos produtos que chegarem aos Estados Unidos, já em vigor desde o último sábado, marcando uma virada na política de Trump, que atingiu até os aliados mais próximos de Washington. E com a suspensão das tarifas de Donald Trump para o Brasil, o dólar teve uma queda e atingiu R$ 5,84. Depois de abrir em alta o dia, passando de R$ 6,00 no início da tarde de hoje, a moeda americana passou a cair depois que os Estados Unidos anunciaram um novo aumento de tarifas à China, agora em 125% sobre todos os produtos importados. A cotação desabou e fechou em R$ 5,84. Desde a quinta-feira da semana passada, a moeda norte-americana saltou de 6,55% em relação ao real. No acumulado desse mês, a alta superou os 5%. A sequência de alta reflete o temor em meio ao tarifaço. Especialistas apontam que se a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo se intensificar, os efeitos por aqui no Brasil são quase imediatos. Olha, e agora em maio deve entrar em vigor uma ampliação do programa Minha Casa Minha Vida. A medida do governo federal promete beneficiar a classe média e impulsionar a economia. Famílias com orçamento mensal maior
vão poder financiar imóveis pelo Minha Casa, Minha Vida, a partir do mês que vem. Dessa vez, o programa vai acrescentar a faixa 4, que abrange o público com renda familiar de até R$ 12 mil mensais. Atualmente, são 3 faixas atendidas com renda máxima familiar, entre R$ 2.800 e R$ 8 mil mensais. A nova regra foi anunciada pelo presidente Lula na semana passada. A taxa de juros para a nova faixa será de 10,5% ao ano. O limite do imóvel para financiamento é de até R$ 500 mil e o número de parcelas vai até 420 meses. O governo espera atender 120 mil famílias. Nessa faixa, até 2026. A medida vai incluir imóveis na planta, imóveis novos e imóveis usados. Atualmente, as faixas 1 e 2 podem financiar até 80% do valor do imóvel usado. Para os imóveis novos, é de 100%. Na faixa 3, o índice para imóvel usado é de 50%, com exceção dos estados do Norte e Nordeste, onde é possível financiar até 70%. A intenção do governo é que a ampliação do Minha Casa, Minha Vida é de impulsionar a economia, além de ajudar a gerar emprego e renda. No ano passado, mais da metade dos lançamentos do mercado imobiliário foi pelo Minha Casa, Minha Vida. E um caso polêmico está repercutindo bastante em São Paulo. 2 estudantes de medicina postaram um vídeo na internet zombando de uma paciente que havia acabado de fazer o transplante de coração. A jovem acabou morrendo e a família denunciou o caso à polícia. O Fernando Jesus vai contar agora os detalhes dessa história. A família de Vitória Chaves da Silva, que morreu em fevereiro após lutar contra uma cardiopatia congênita, prestou queixa na delegacia e acionou o Ministério Público para denunciar 2 estudantes de medicina por exporem o caso da paciente. O vídeo foi postado em tom de ironia, 9 dias antes da morte de Vitória. Na gravação, elas falam sobre os 3 transplantes de coração feitos pela jovem de 26 anos no Instituto do Coração, em São Paulo. No vídeo, elas afirmaram que o segundo transplante não deu certo por ela não ter tomado os medicamentos corretamente. Um transplante cardíaco já é burocrático, já é raro, tem a questão da fila de espera, da compatibilidade, 1000 questões envolvidas. Agora, uma pessoa passar por um transplante 3 vezes, isso é real e aconteceu aqui no INCOR, e essa paciente está internada aqui. A primeira vez que ela transplantou, ela ainda era uma criança. Nós não sabemos detalhes do caso. Ela tinha uma cardiopatia congênita, né? Exato, mas é o que foi passado na aula hoje. A gente vai subir lá em cima e tentar conversar com essa paciente transplantada por 3 vezes. Ela recebeu, literalmente... A segunda vez, ela transplantou, aí ela não tomou os remédios que ela precisava tomar. O corpo meio que rejeitou e teve que transplantar de novo por um erro dela. A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que é responsável pelo INCOR, informou que as alunas são estudantes de outras instituições e estavam no hospital para realizar um curso de extensão. Em nota, a faculdade disse ainda que repudia qualquer forma de desrespeito a pacientes e reafirma o compromisso com a ética. A família de Vitória também procurou o INCOR, que afirmou que não sabia da existência do vídeo e que a atitude das alunas é contra a ética da instituição. O primeiro transplante de Vitória foi aos 5 anos de idade, quando descobriu a doença. 10 anos depois, a jovem voltou a apresentar problemas. Seu coração tinha apenas 3% da capacidade de funcionamento e foi necessário um novo transplante. Em 2023, ela precisou de um transplante de rim e voltou para a fila novamente para um novo coração. Desde então, ela ficou internada até fevereiro desse ano, quando faleceu por insuficiência renal. E agora a família aguarda uma resposta da Justiça e pede que as alunas se retratem sobre o caso. 23 pessoas, entre elas 6 policiais militares, foram presas hoje na Bahia. E elas são acusadas de fazer parte de um esquema de lavagem de dinheiro de rifas ilegais feitas nas redes sociais. O repórter Cleiton Rodrigues vai contar agora os detalhes dessa notícia. A operação contra a lavagem de dinheiro foi realizada na região metropolitana de Salvador, no norte baiano e também no estado de São Paulo. 22 pessoas foram presas durante as ações. Dentre elas, 5 policiais militares, influenciadores digitais e também rifeiros. De acordo com as investigações, o grupo movimentou cerca de 680 milhões de reais com rifas ilegais nas redes sociais. O grupo usava a internet para divulgar rifas de alto
alto valor, com resultados manipulados para beneficiar integrantes da organização. Empresas de fachada e também pessoas eram utilizadas para ocultar a origem do dinheiro ilícito. De acordo com a polícia, policiais da ativa e também ex-policiais militares atuavam oferecendo proteção, fornecendo informação privilegiada e atuando diretamente como operadores das rifas. A Operação Falsas Promessas 2 também cumpriu 30 mandados de busca e apreensão e 6 medidas cautelares. Durante as ações, foram apreendidos veículos de luxo, relógios, também dinheiro, celulares e notebooks. As investigações ainda seguem sendo realizadas. E veja a seguir, na mesma semana, a temperatura no Rio de Janeiro varia 23 graus entre a mínima e a máxima. E ainda, confira os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. Olha, e o Rio de Janeiro viveu uma semana de extremos na temperatura. A diferença entre a mínima e a máxima chegou a variar 23 graus na cidade. Quem traz os detalhes agora é o Anderson Nascimento. Na última quinta-feira, a cidade do Rio registrou 39 graus de temperatura máxima. Menos de uma semana depois, o município teve a menor temperatura do ano, com os 15,7 graus de madrugada desta terça-feira. Até então, a menor temperatura de 2025 no Rio era da madrugada anterior, com os termômetros que marcaram 16,6 graus, na mesma estação de mediação no Alto da Boa Vista. A grande amplitude térmica comum no outono não é vista só de uma semana para outra, mas também no mesmo dia. De acordo com o Alerta Rio, o tempo sofrerá a influência de um sistema de baixa pressão formado na costa da região sudeste e, por isso, há previsão de pancadas de chuva isoladas a partir desta quarta-feira. Os termômetros devem variar entre 17 e 34 graus e os ventos estarão moderados, especialmente entre a madrugada e a manhã. Nos próximos dias, a situação é semelhante. Na quinta-feira, a previsão é de pancadas de chuva isoladas a partir do final da manhã, ainda com a influência do sistema de baixa pressão. Há possibilidade também de chuva fraca ainda na sexta e no próximo sábado. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Caio, a gente começa com um jogão do Palmeiras hoje pela Libertadores. Aliás, uma partida cercada por polêmicas. É isso aí, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Bom, o jogo do Verdão nessa noite é contra o Cerro Porteño, clube envolvido naquela polêmica de racismo que o jogador Luigi, do próprio Palmeiras, sofreu na Libertadores Sub-20. Vamos ver. Palmeiras e Cerro Porteño do Paraguai vão protagonizar nesta noite mais do que apenas uma partida de fase de grupos da Libertadores. Isso porque recentemente as duas equipes se envolveram em um episódio polêmico de racismo que comoveu não só a América do Sul, mas todo o mundo. O caso aconteceu pela Libertadores Sub-20. O Verdão jogava contra a equipe paraguaia e em um determinado momento da partida, torcedores do Cerro Porteño chamaram o atacante Luigi de macaco. No fim do jogo, o garoto não conteu as lágrimas e chorou durante a entrevista. O caso repercutiu bastante e dos dois lados houveram muitas acusações. Nesta noite será o reencontro das equipes, mas agora aqui no Brasil e com os times principais. Palmeiras e Cerro Porteño venceram seus jogos na primeira rodada e decidirão a liderança neste jogo. O Verdão, embalado pela vitória no fim de semana contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro, deve ir com força máxima para o jogo logo mais, buscando abrir vantagem na liderança. Esse jogaço vai acontecer no Allianz Parque às 21h30. Olha que quem também joga pela Libertadores essa noite é o Flamengo, né? E para esse jogo, o rubro-negro, aliás, vai ter um baita reforço, não é, Caio? Isso aí, Kleber. O Mengão entra em campo nessa noite com grande motivo para festejar. Isso porque o Pedro, atacante artilheiro do time, está de volta depois de longos meses afastados. Vamos conferir.
Com promessa de Maracanã lotado, nesta noite o Flamengo recebe o Central Córdoba da Argentina para a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O Mengão lidera o grupo após vencer o Deportivo Táchira por 1-0 lá na Venezuela e hoje joga para se isolar ainda mais na liderança. Já o time argentino empatou a primeira partida em casa com o LDU e vem ao Brasil precisando de um milagre para não se complicar nesse início de campeonato. Apesar da importância da partida, o jogo conta com um fato muito mais especial: a volta do atacante Pedro aos gramados. Após mais de 7 meses afastado, se recuperando de uma lesão no joelho, quando servia a seleção brasileira, o artilheiro rubro-negro está de volta e muito provavelmente será relacionado para o jogo desta noite. Mas se Pedro é o reforço, Danilo, defensor de confiança de Felipe Luiz, é o desfalque da noite. Isso porque o zagueiro recebeu diagnóstico de problema na posterior da coxa direita e não será relacionado para a partida. Flamengo e Central Córdoba se enfrentarão no Maracanã às 21h30. E Caio, hoje mais cedo, né, aconteceu o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Conta pra gente. Pois é, Kleber. Os confrontos foram definidos nessa tarde e os jogos estão previstos para acontecer entre os dias 30 de abril e 21 de maio. Vamos conferir. Foram sorteados na tarde desta quarta-feira os jogos da terceira fase da Copa do Brasil. 20 clubes já vinham se classificando dentro do torneio desde a primeira fase. E agora outros 12 times que estavam classificados previamente ingressaram na competição. Sendo assim, os 32 clubes foram divididos em 2 potes, de acordo com o ranking da CBF. Os confrontos são os seguintes: o Vasco da Gama enfrenta o Operário, o Fluminense encara o Aparecidense, o Bahia enfrenta o Paysandu, já o Botafogo disputa com o Capital e o Internacional contra o Maracanã. O Fortaleza mede forças com o Retrô e o Atlético Paranaense encara o Brusque. O Palmeiras encara o Ceará. Lá em Minas Gerais, o Atlético Mineiro joga contra o Maringá. O Flamengo pega o Botafogo da Paraíba. O São Paulo enfrenta o Náutico. O Cruzeiro pega o Vila Nova e o Santos briga com o CRB. No Clássico Paulista, Corinthians e Novo Horizontino se enfrentam. Já o RB Bragantino encara o Criciúma e, para encerrar os jogos da terceira fase, o Grêmio joga contra o CSA. Então, para fechar, Caio, quarta-feira é dia de Copas Continentais, né? Conta pra gente os jogos dos brasileiros nesta noite, Caio. Tá certo, Kleber. Vamos lá, então. Bom, a gente começa com a Libertadores. O Bahia vai até Montevidéu, no Uruguai, para encarar o Nacional, clube tradicional nessa competição e não pode perder para não se complicar, né? Essa partida vai começar daqui a pouco, às 19 horas. Já às 21h30, o Flamengo recebe o Central Córdoba da Argentina no Maracanã. E como falamos agora há pouco, esse jogo marca a volta do atacante Pedro, grande reforço para o Mengão. No mesmo horário, às 21h30, a bola rola lá no Allianz Parque para o jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño do Paraguai. O Verdão está devendo um bom futebol para sua torcida há um bom tempo e hoje pode ser uma boa oportunidade para isso. Bom, e para fechar a rodada de hoje temos Cruzeiro pela Sul-Americana. A Raposa recebe no Mineirão o Mushuc Runa, time equatoriano pouco conhecido, mas que venceu seu primeiro jogo na primeira rodada da competição e pode aprontar nessa noite, Kleber. Bom, todo cuidado é pouco para o time mineiro e essa partida vai acontecer às 21h30. Eu fico por aqui, Kleber, um abraço a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Caio, e boa sorte para os brasileiros nesta noite. Até mais. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.